Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde nestes tempos de pandemia. Gostaria de cumprimentar esta Casa de Leis, na pessoa do vereador Sargento Joelcio, que desde 2017 comprou esta briga e hoje milita para dar às TDIs aquilo que realmente lhes são de direito, que é serem chamados de professores de desenvolvimento infantil. Cumprimento toda a imprensa que aqui nos acompanha e toda a população cuiabana, na pessoa da minha esposa. Eu me chamo Willy Rosa e represento neste ato o Sindicato das Técnicas de Desenvolvimento Infantil. Senhores, eu serei breve e objetivo, até porque nosso tempo é curto e também porque pretendo trazer um ponto de vista mais maduro sobre a ótica da legalidade na alteração de nomenclatura de cargos pelas vias legislativas, tendo em vista que muitas vezes tem sido colocado como um empecilho. Contudo, antes de adentrar ao mérito se as TDIs podem ser chamadas de professoras, penso que precisamos saber se elas devem ser chamadas de professoras. Afinal, por que as TDIs merecem ser chamadas de professoras? Que as creches municipais, voltadas para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, compõem a educação infantil e, por via de consequência, a educação básica, não há dúvidas. É o que está estampado nos artigos 21 e 30 da LDB, na Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 4º, e reproduzindo o texto constitucional no artigo 128, inciso 1º da nossa lei orgânica. Adiante, a redação do artigo 62 da LDB nos dirá que os profissionais de educação que possuem formação a partir do nível médio para exercício do magistério na educação infantil já atingem requisitos suficientes para atuarem como docentes. Por dedução lógica, concluímos assim que, no interior das unidades das creches, nas unidades de educação infantil, são ministradas atividades de magistério, correto? Essa conclusão é de suma importância, pois a Lei do Piso Salarial do Magistério Público, em seu artigo 2º, parágrafo 2º, dispõe que são profissionais do magistério público aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela LDB, ou seja, o nível médio. Neste prisma, resta então sabermos se as TDIs são ou não as profissionais do magistério público responsáveis por exercer essas atividades dentro das creches municipais de Cuiabá e se elas possuem a formação mínima para assim serem reconhecidas. E aqui eu já adianto a vossas senhorias a resposta da primeira pergunta. Em consulta ao portal da transparência, vemos que nas creches municipais de Cuiabá não há um único professor de carreira lotado, apenas TDIs. Sendo assim, outra não é a conclusão. Os únicos profissionais da educação que exercem as funções de magistério público nas creches municipais de Cuiabá são as TDIs. De igual forma, no tocante à formação mínima desses profissionais, o edital dos concursos públicos ao qual foram aprovadas exigiu-lhes como requisito mínimo para o exercício do magistério na educação infantil justamente a formação em magistério a nível médio, em consonância com os dispositivos da LDB que citei anteriormente. No caso das TDIs, aliás, a maioria das que aqui estão presentes, que nos assiste, possui formação em nível superior no curso de pedagogia, sem contar aquelas que já possuem mestrado, dentre outros. Neste ponto, quero aqui destacar um trecho do livro Escola Cuiabana que ratifica tudo que já expomos até aqui. Ipsis literis. Pesquisas sobre profissionais atuantes nas salas de educação infantil revelam que no Brasil a maioria não possui qualificação profissional, ou seja, não é professor. É realizada por outros profissionais, estagiários, babás, técnico educacional, etc., apesar de esses profissionais exercerem a função da docência, a ausência de formação específica pode comprometer e desqualificar o processo de ensino e aprendizado oferecido nas creches de educação infantil. Diferentemente do resto do Brasil, no município de Cuiabá, praticamente todos os profissionais que atuam na educação infantil possuem graduação em pedagogia e, na sua maioria, possuem especialização, pois esta rede entende que, para qualificar o trabalho realizado em sala de aula, este deve ser realizado por um professor pedagogo, página 112 do livro Escola Cuiabana. Eu vejo aqui que o município reconhece de forma clara e inequívoca que na educação infantil, sem fazer qualquer distinção à unidade escolar, se é creche ou pré-escola, são realizadas funções de docência e que o trabalho nas salas de aula deve ser efetivado por um professor pedagogo. E quem são as professoras pedagogas das creches? As TDIs. Forte nessas considerações, a conclusão que chegamos não pode ser outra. Se as TDIs, na prática, são as únicas profissionais de educação responsáveis pelas atividades de magistério dentro das salas de aula de todas as creches de Cuiabá, elas merecem ser chamadas de professores de desenvolvimento infantil. Dito isto, resta então saber se a alteração de nomenclatura
pode, pelo ponto de vista constitucional, ser realizada? E a resposta para isso, senhores, é sim. Eu fiz questão de reproduzir aqui alguns precedentes do STF, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Distrito Federal para que de uma vez por todas fique clara a plausibilidade do direito aqui em tela. Ação direta de inconstitucionalidade número 5.182 do STF, objeto da ADI, texto de lei complementar do Estado de Pernambuco que redenominou o cargo de datiloscopista policial para perito papiloscopista da Polícia Civil. ADI julgado improcedente, trecho do voto. A mera modificação de nomenclatura do cargo público não viola a regra do concurso público. Desse modo, presentes no mesmo nível de escolaridade e a afinidade das atribuições desempenhadas, não há que se falar em obrigatoriedade do concurso público. Relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado em 20 de março de 2020. ADI número 015-8528-96-2016, Tangará da Serra, objeto da ADI, texto de lei complementar municipal que promoveu a alteração da nomenclatura dos cargos de advogado do município para os de procurador do município. ADI julgado improcedente neste ponto pelo pleno do TJMT, cujo trecho faço leitura. Inexiste transposição de cargo público quando da lei superveniente extrai-se apenas que houve alteração da nomenclatura do cargo, ficando preservadas as atribuições, os requisitos para ingresso, a jornada de trabalho e a remuneração, não configurando o aludido provimento derivado. Relatoria do desembargador Gilberto Giraldelli, acórdão publicado em 28 de fevereiro de 2018. No mesmo sentido, tem aqui ainda colacionado julgados do ministro Gilmar Mendes e da ex-ministra Ellen Grace, que inclusive tem sido paradigma para diversos outros julgamentos sobre a questão da alteração da nomenclatura, mas que pelo tempo curto não poderei fazer a leitura. Das razões aqui expostas, senhores e senhoras, temos que a alteração de nomenclatura das TDIs não esbarra em qualquer óbice, quer seja legal, jurídico ou constitucional para ser realizada. É ato legislativo, de iniciativa do Poder Executivo, que respeitando as balizas do STF, qual seja, manter-se a essência dos cargos, a compatibilidade funcional, remuneratória e os mesmos requisitos exigidos no concurso público em que foram aprovadas, não violará os princípios da administração pública. Não estamos falando aqui de transposição, não se está aqui pedindo para que as TDIs amanhã sejam enquadradas em algum dos cargos do quadro de profissionais do magistério. Essa pretensão é inconstitucional e nós temos plena ciência disso. O que se roga é para que o chefe do Executivo promulgue uma nova lei, assim como ocorreu com a alteração da nomenclatura dessa classe, de ADI para TDI, por meio da Lei Complementar 84 de 2002, assinada pelo ex-prefeito Roberto França, só que dessa vez de TDI para PDI, mantendo-se inalteradas suas atribuições originárias, sua remuneração e aqueles requisitos que lhe foram exigidos na origem quando prestaram seus respectivos concursos públicos. Nós já temos diversos municípios, inclusive de Mato Grosso, a exemplo de Poconé, propondo essas leis que permanecem plenamente vigentes, jamais foram objetos de ADI, justamente porque não tem como sua constitucionalidade ser discutida. Eu quero, por fim, destacar aqui a ADI número 2014-002-029-4930, de 22 de outubro de 2015, do Distrito Federal, que tinha por objeto texto de lei que alterou a nomenclatura dos cargos de fiscalização de atividades urbanas para auditor fiscal, a qual, além de ser julgado improcedente pelos mesmos fundamentos aqui expostos, foi consignado que, embora o termo auditor, na acepção pública tenha relevância jurídica, não está adstrito a uma carreira de Estado específica. Esse talvez seja um dos julgados mais contundentes para o caso em tela, pois temos visto uma resistência muito grande na alteração de nomenclatura proposta pelas TDIs, pelo simples fato dessas passarem a ser chamadas de professor. Pode ser educador, pode ser monitor, pode ser cuidador, qualquer nome, menos professor, porque senão já adquire direitos, é o que temos ouvido por aí. Contudo, senhores, eu estou com a cópia do acordo número 1082 de 2007, do TCE, em resposta a uma consulta formulada pela SEDUC sobre a definição de profissionais de magistério, onde os conselheiros, à unanimidade, afirmaram que profissionais do magistério se caracterizam pelas atividades pedagógicas e de docência que exercem, independente da nomenclatura utilizada para o cargo. É dizer, o direito das TDIs de serem reconhecidas como profissional do magistério na educação infantil já está consolidado, pois, de fato, é isso que são. Assim, a alteração da nomenclatura virá apenas para propiciar a administração pública corrigir este erro cometido no passado. Assim, a alteração da nomenclatura virá apenas para propiciar que a administração pública corrija este erro cometido no passado, reconhecendo o papel fundamental desta classe responsável integralmente pela educação da primeiríssima infância. Senhoras e senhores, esses profissionais percorrem os corredores desta Casa de Leis, de gabinete em gabinete, todas as semanas, tentando mostrar-lhes a singeleza que é este pedido.
E eu finalizo ratificando esse pleito, desta vez direcionando ao chefe do Executivo. Não somente por uma questão de dignidade ou de valorização profissional, mas para o reconhecimento de um direito que há tempos já lhe pertence, que é serem chamados de professor de desenvolvimento infantil. Muito obrigado a todos. Cumprimento aí na pessoa do Dr. Willy, da professora Rosilene, que é presidente da Sintdi. Cumprimento todos os demais TDIs que se fazem presentes nessa casa, bem como os servidores públicos do modo geral. Essa casa hoje, presidente, está recheada de servidores. Eu que venho do serviço público fico muito feliz de ver vocês lutando pelo futuro das suas famílias, dignamente. Parabéns a todos, aos ACES que estão aí, aos servidores da CEMOB que estão aí. Podem contar conosco aí nos pleitos de vocês. Senhor presidente, dizer a cada um dos 25 vereadores o que os TDIs, para quem não sabe, as TDIs são os professores que atuam de 0 a 3 anos e 11 meses, com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses que estão nas nossas creches. São quase 80 creches no município de Cuiabá. E, pasmem, senhores, quase 3.000 profissionais que lecionam, que dão aula para as nossas crianças da primeira infância, nunca tiveram a dignidade de serem chamados de professores. Por arrogância de alguns, por falta de conhecimento de outros, e está nas nossas mãos a possibilidade de mudar isso. Nós não estamos falando aqui em transposição de carreira, não estamos falando em aumentar ganhos de ninguém, nós estamos falando apenas de dar dignidade, de trocar uma nomenclatura. E aí um monte de gente fala que é impossível. O doutor acabou de ler aí mais de 10 decisões judiciais que é possível mudar desde que os profissionais que estão naquela carreira completem. Mais um minuto, um assunto muito importante para o vereador Joelson. Desde que aqueles profissionais que ali estejam naquela carreira não tenham mudanças na qualificação para estar ali. Então, de modo que eu quero parabenizar as TDIs. O prefeito Emanuel Pinheiro deve mandar nos próximos dias a lei orgânica da educação para essa casa, e aí nós vamos ter a oportunidade de nós, 25 aqui, podermos mudar a realidade desses 3.000 profissionais. Obrigado, parabéns a todos.